Bem, pessoal, boa tarde. A gente está com esse vídeo para discutir um pouco dos principais temas de Nietzsche que são recorrentes no vestibular, né? Eu trago para vocês aí 7 temas sobre Nietzsche e a gente vai buscar trabalhar um por um dentro da especificidade das obras dele, tá? O primeiro tema, então, do livro Nascimento da Tragédia é a questão do nascimento da tragédia, né? O que é esse nascimento da tragédia? De acordo com Nietzsche, a invenção da razão, a invenção da racionalidade, esse desejo do homem de se tornar senhor do mundo, isso, assim como nas peças gregas, nos teatros gregos, terminou em tragédia, né? Todo teatro grego tinha essa característica em que o grande herói, ou seja, o ser humano nesse caso, era alguém que morria no final, que sofria no final e assim por diante. Então, o nascimento da tragédia é essa tentativa frustrada do homem de se tornar senhor do mundo. De acordo com Nietzsche, o homem não é senhor do mundo. O homem é parte do mundo, assim como a natureza, assim como os outros animais, né? A partir do momento que ele quer se tornar senhor, Nietzsche está falando do auge do século XIX, né? Ele percebe, então, que esse ser humano está tremendamente enganado pelo fato de que ele está se autodestruindo a si mesmo. Tá? O segundo tema do Nietzsche é a questão da genealogia da moral, um tema muito interessante, ele escreve uma obra específica sobre isso, né? E no Nascimento da Moral, o Nietzsche vai considerar o seguinte aspecto. A moral, ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado em relação ao agir humano, ela tem como origem as classes mais abastadas, ou seja, os ricos. Nesse sentido, o Nietzsche identifica, por uma análise profunda da história, que são os nobres, que são os aristocratas, que são aqueles que detêm o poder social, que criam uma moral, que criam a noção de certo e errado, justamente para colocar os pobres, os menos favorecidos, no seu devido lugar, ou seja, na periferia, na favela e assim por diante. Então, essa é uma visão muito clara que o Nietzsche tem também, né? Uma outra questão é a questão da vontade de potência, e essa questão ela permeia várias obras do Nietzsche. O que é a vontade de potência? Cada indivíduo tem em si a capacidade de viver sem a necessidade de regras morais ou de regras sociais sobre ele. Então, não há para nenhum dos indivíduos essa necessidade, mas isso está em potência. Ele utiliza um termo aristotélico, né? Aristóteles diferencia a noção de potenciato, ou seja, aquilo que eu posso ser e aquilo que eu vou ser ou que eu vou me tornar, né? Isso é o ato. E o Nietzsche usa desse artifício justamente para dizer, olha, o ser humano ele é muito mais do que aquilo que ele se mostra. E ele pode se tornar mais do que isso a partir do momento que ele ficar livre da religião, da moral e da própria sociedade. Só que isso ainda está em potência nesse indivíduo, tá? Outra questão é a questão do Übermensch, ou além do homem, que aparece no livro Assim Falou Zaratustra. Essa questão ela é importante por dois aspectos. O primeiro, pela interpretação errada que se faz dessa noção, desse conceito, né? De acordo com Nietzsche, ele entende que o super-homem é uma figura que não existe, até porque o super-homem é uma invenção da cultura americana, né? Nietzsche não está falando de um super-homem, ou seja, de um homem com características que são superiores ao do homem do seu tempo. Ele está falando de um homem
que tem a capacidade de transcender esse homem do século XIX e que seja um indivíduo capaz de pensar sem corrimãos, ou seja, de pensar por ele mesmo, de não precisar agir de acordo com aquilo que o Estado faz, porque a maneira como ele vai agir é uma maneira igualmente correta. Então, o Nietzsche está se desfazendo de todos esses corrimãos, de todas essas seguranças que nos permitem subir, que nos permitem ascender a uma condição humana muito mais elevada do que aquela condição da sua época, né? Então, a religião, a moral, a política e outros elementos socialmente aceitos no século dele, que ele se desfaz quando ele escreve essa obra que é o Assim Falou Zaratustra, tá ok? Aí a gente traz uma imagem, né, de uma luta imaginária do Nietzsche com o Superman, justamente para indicar essa questão, né, que o verdadeiro Superman, nesse caso, seria o Nietzsche, né? Outra questão, a razão esclarecida. Para Nietzsche, todos os indivíduos que por meio da filosofia, ou seja, por meio da reflexão profunda, conseguem perceber que essas questões, essas estruturas estão decaídas, esses indivíduos são portadores, então, assim como ele está falando dele em primeiro lugar, são portadores de uma razão superior, são homens superiores, são homens elevados, homens que não estão mais presos a pequenos detalhes e invenções que servem simplesmente para prender os indivíduos. A questão do eterno retorno, ela está diretamente ligada a essa questão do além do homem, né, e da razão esclarecida, justamente porque a ideia de eterno retorno para Nietzsche é a ideia de você viver a sua vida de tal maneira que as suas ações que são vividas hoje sejam dignas de serem vividas novamente amanhã, ou seja, de se repetirem, e isso não vai trazer a você nenhum tipo de problema, né? É quase como se fosse uma ideia de karma. A ideia de karma no hinduísmo, né? Ela é uma ideia de retribuição, ou seja, o que eu estou fazendo aqui hoje, amanhã eu vou receber a retribuição disso. Então, a ideia do eterno retorno, ela tem uma conexão ali com o hinduísmo, com o budismo, nesse sentido. O niilismo. Para Nietzsche, o niilismo, ele parte de uma vertente grega, que é do sofista Gorgias, ou seja, a ideia de que só existe o nada, né? Mas ele parte de uma ideia que Nietzsche inaugura no século XIX em relação a todas essas estruturas e principalmente em relação ao capitalismo. Nietzsche, quando escreve Genealogia da Moral, ele está criticando o capitalismo no sentido de que quem impõe essas regras morais é o capitalismo, para fazer os pobres trabalharem e os ricos enriquecerem, né? E o niilismo em Nietzsche, ou seja, a ideia de que nada existe, de que nada mais vale, de que nada tem uma real importância no fim das contas, é a ideia de que o capitalismo não cumpriu o seu papel e não cumprirá o seu papel. Muito pelo contrário, vai trazer coisas ainda piores para o ser humano e para a... Quero recomendar 2 filmes. Dia de Nietzsche em Turim, que é um filme brasileiro, bastante interessante, que mostra uma parte da vida do autor. Um segundo filme é Quando Nietzsche Chorou, um filme muito bom também, e que vai mostrar alguns aspectos, sobretudo a paixão em Nietzsche e o fim da vida do Nietzsche. Um terceiro filme importante mencionar é o filme Lou, que conta a história da grande paixão de Nietzsche, que é Lou Salomé, e ele mostra justamente essa relação, muitas vezes apaixonada, muitas vezes conflituosa, de ambos. Espero que o vídeo tenha ajudado, né? Até a próxima. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle?
Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salome, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Es verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Rilke. Ich kann ohne dich nicht leben. Wir sind vom Schicksal füreinander bestimmt. Wenn Sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass Sie ein liederliches Frauenzimmer sind. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Fräulein von Salome hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Danke. Haben Sie schon Pläne für weitere Projekte? Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem etwas an.